Olá, Paula. Não sei se lhe diga bom dia, se lhe diga boa tarde, se lhe diga boa noite. A única coisa que eu posso garantir é que a Paula está à frente no tempo, pelo menos do meu. Sim, é verdade. Na verdade, aqui já é completamente escuro, está de noite completamente, sim. Já Paula é está a viver aonde? em Tóquio, Em Tóquio. em Tóquio, sim. Porquê é que a Paula foi parar a Tóquio? É assim, eu vai fazer precisamente em 2021, não é? Vão fazer 30 anos que eu cheguei ao Japão. Portanto, eu cheguei em 1991. Como vim como missionária, a minha comunidade na altura enviou-me ao Japão e foi assim, não foi uma coisa nem sequer que eu tinha planeado, nem que tinha nunca pensado, não é? Foi uma grande surpresa para mim e cá estou desde então. Hum. Comunidade. Isso obriga-me a perguntar. Comunidade religiosa? Olha, na verdade, eu conheci a comunidade Verbundei, não sei se ouviu falar, Por acaso? missionária Verbundei, em Lisboa, e foi aí que descobri a minha vocação e a minha. Praticamente, não digo que eu não tivesse fé antes, mas foi realmente uma descoberta nova da fé, não é? E foi a comunidade de Verbundei que me enviou ao Japão. E depois, a certa altura, em 2002, houve uma nova comunidade que nasceu dentro da comunidade Verbundei e à qual eu pertenço neste momento. Não é uma comunidade religiosa, mas é uma comunidade missionária com vida consagrada. Quer dizer que, no fundo, aliás, a maioria dos membros são missionários e missionárias consagradas, portanto, quase poderíamos dizer que é a vida religiosa, mas segundo o direito canónico não entramos na vida religiosa, não é? Percebo. Uhum. E então está em missão, mas que Uhum. tipo de missão? O que é que faz concretamente? Sim, olha, a missão da nossa comunidade é a evangelização e também a formação de evangelizadores, de missionários. Uhum. Eh, Claro que em cada país tem a sua peculiaridade, não é? E no caso do Japão, a maioria das pessoas precisamente não são católicas, nem têm muita outra religião, não é? Então aqui realmente a nossa missão parte muito, por um lado, é acompanhar aqueles que já são católicos no crescimento da sua fé e que é uma parte de viver a missão também. Por outro lado, hum, nós dedicamos-nos muito aos jovens, não é? Então, através de atividades com jovens que não são católicos, alguns sim, outros não, também procuramos transmitir os valores que a fé nos dá e nos ajuda a viver, não é, a vida com mais qualidade. Então, realmente aqui no Japão, em concreto, por exemplo, quando eu falo de formar missionários, também realizamos isso através da formação de jovens que já são católicos e, ao mesmo tempo, eles próprios depois são missionários com os outros jovens, não é? Uhum. Bom, evangelizar já Sim. não é uma tarefa propriamente atual, não é propriamente uma missão fácil. De Sim. português para japonês, ainda temos que utilizar um tradutor simultâneo, o que dificulta a comunicação, eu acredito. A Paula sabia algumas palavras em japonês, provavelmente, quando foi para aí, como eu sei, o famoso Pra arigato, não é? Arigato. Olha, eu acho que nem isso sabia. Então, outra aventura, não é? Pois claro, isso é verdade, não há dúvida. Os primeiros 2 anos, foram para estudar intensivamente o japonês todos os dias com aulas de 5 horas de aulas diárias, durante 2 anos. E depois continuamos a aprender a vida toda, porque sabe que o japonês é muito difícil, não é? Eu faço uma ideia que seja difícil, porque eu também conheço muito poucas palavras, tirando as marcas dos automóveis e das motas, e provavelmente os nomes das cidades, eu não vou muito mais além do japonês. Eu vejo um quadro atrás de si, Sim, sim. que julgo que tem aí algumas letras ou palavras? Letras. Quer dizer, Letras. quer Letras dizer, eu não sei se sei explicar, mas são palavras formadas por caracteres e
ou seja, no japonês utilizam-se os caracteres chineses combinados com letras japonesas. Então, por exemplo, aqui, não sei se está a ver, isto aqui é um caractere, que significa amor. Eu posso aproximar, não é? Sim. Olha, isto aqui, espera, aqui é Deus, e isto aqui é amor. Ok. Isto aqui é uma letra japonesa que significa de, então é o amor de Deus, exatamente. Ok. E também já consegue fazer esses caracteres? Sim, claro, não tão bem como este, porque foi um amigo, um jovem japonês que me ofereceu. Por acaso até nem é japonês, né? É criado no Japão, mas que aprendia caligrafia, que não é a mesma coisa de escrever diariamente, é escrever muito melhor, não é? Isso eu nunca estudei, mas escrever assim normalmente, sim. Escrever e ler. E ler também. Bom, e ler é por isso que é difícil. Ao princípio aprendemos tudo ao mesmo tempo. Ler, escrever... Isso é o que acontece na nossa vida, não é? Também com o nosso português. O que é que os japoneses sabem de Portugal? Olha, sabem bastante, porque como os portugueses foram os primeiros europeus a chegar ao Japão. E então, os missionários que resistiram, não é? Também, exatamente. Por isso, é uma coisa que todos estudam na escola, não é? Quando estudam a história, todos estudam sobre a chegada dos portugueses ao Japão, inclusivamente sobre Francisco Xavier, fazem ali um bocadinho de confusão, acham que ele trouxe a espingarda. Enfim, mas porque na verdade estava um bocadinho misturada a coisa, mas enfim, sim. O que é certo é que eles sabem bastante, sabe? Foi uma surpresa agradável, porque quando eu vim para o Japão, Portugal era muito pouco conhecido, não é como agora, que é um país turístico, etc. Naquela altura, sei lá, até quase em Espanha, quase que não se conhecia Portugal, imagino no Japão. Mas eu chego cá e há 30 anos e toda a gente me dizia, Portugal, e falavam-me da Rosa Mota e na altura, quem é que era assim mais famoso, ao princípio, agora não me lembro bem, mas era a Rosa Mota que era mais famosa naquela altura. Agora, se fosse agora, é o Cristiano Ronaldo. Até porque ela ganhou a maratona de Tóquio, isso também ajudou, não é? Sim. E o sorriso dela, sempre me diziam isso, sim. E sabem muitas palavras que portanto, entraram no japonês e que ainda se usam, não todas, mas ainda se usam, palavras de origem portuguesa, não é? Sim. Paula, inevitavelmente a nossa conversa tem que nos arrastar para aquilo que o mundo inteiro nos proporciona, não é? Que é a maldita pandemia, que não se terá iniciado muito longe daí. É verdade que as distâncias são sempre relativas, não é? A China não está propriamente ao virar da esquina do Japão, mas estará muito mais longe de Portugal do que do Japão. Como é que os japoneses lidaram desde o início da pandemia e como é que estão a lidar neste momento? Olha, no início da pandemia, eu acho que aqui toda a gente pensava que era uma coisa que ia ficar na China e não ia sair de lá. A surpresa foi quando aquele barco, não é? Aquele barco de turistas, pronto, mas como era dentro do barco, ninguém estava preocupado, sinceramente. Estávamos a pensar que isto, pronto, que ia acabar aí e não. De facto, eu ainda depois disso fui a Portugal com um grupo, eu vou todos os anos com um grupo de estudantes e nós até começar praticamente a situação a agravar-se, estivemos em Portugal, na boa, como se nada estivesse a acontecer, até aos fins de fevereiro, e depois foi voltar e pronto, na altura Portugal começou, também a Europa começou a aumentar, já tinha começado antes de Portugal, não é? E aqui ainda estava tudo muito tranquilo, mas nos fins de março é que começaram a subir o número de casos, embora nunca tivessem alcançado realmente a gravidade da Europa e da América e tudo isso, e então entramos em estado de emergência durante 2 meses, penso que foi no fim de março, mais ou menos, né? Com recolher obrigatório também? Não, aqui no Japão, digamos que a palavra obrigatória não se utiliza. Não, digamos que não está permitido, não é?
Sim. obrigar. Então, é sempre um aconselhar. Aconselhamos que não se saia. Mas as pessoas nisso, quando o governo pede, não é? Solicita, então nessa altura as pessoas realmente radicalmente começaram quer dizer, deixaram de sair de casa, houve uma alteração enorme em relação ao trabalho e às escolas, universidades, não é? Como em todo o lado, houve muita gente a começar a fazer trabalho em casa, não é? Teletrabalho, as aulas ao princípio cancelaram-se, depois começaram a ser online, e eu dou aulas também na universidade, não é? Também comecei a dar aulas online, e que mais? Nessa altura, portanto, em relação à máscara, como sabe, aqui todos estamos habituados a usar máscara, não é uma coisa estranha, não é? E usam apenas e só por causa da poluição ou usam Não, não. por uma questão mesmo de prevenção? É, quando uma pessoa está constipada, usa máscara para não contagiar os outros. E também outra razão são as alergias. As alergias, sobretudo na primavera, depende, não é? Porque há muitas alergias aqui e é muito comum ver as pessoas com máscara. As pessoas, se, por exemplo, se estão a tossir ou assim, usam sempre máscara porque sabem que os outros não vão gostar que estejam a tossir sem máscara, não é? E, portanto, é um costume, é perfeitamente natural e nós, estrangeiros, também nos habituamos a isso sem dificuldade, não é? Mas não é assim tão simples, não é? Paula, como é que ficou? A Paula, como pessoa, como é que ficou face à pandemia? Olha, ao princípio, ou não sei se foi bem ao princípio, mas não foi fácil, porque eu neste momento eu estou sozinha, estou a morar sozinha. Nós temos 2 comunidades aqui em Tóquio não, no Japão, outra não muito longe, que é na província de Kanagawa, em diocese de Yokohama, e eu estava com outra missionária, mas ela teve que ir ajudar a família por questões de doença, não é? Neste momento eu estou sozinha, embora estejamos muito próximas, mas foi muito tempo de estar em casa só, não é? E graças a Deus as aulas começaram, porque antes de terem começado, enfim, eu estava sempre fora de casa, sempre muito ativa, não só trabalhando, porque eu dou aulas de português em vários sítios, mas também com estas atividades relacionadas com a nossa missão de evangelização, não é? Então eu realmente estava sempre fora de casa e passar a estar tanto tempo dentro de casa foi uma mudança de vida muito grande. A adaptação, não é? A adaptação. Ao A mesmo sua tempo, família por Portugal não a deixa de coração apertado? olha, por um lado sim, mas até agora tem corrido bem, não é? Veja lá que a minha família neste momento vive em Ovar, que foi aquela cidade que Sei. esteve bastante, e pelos vistos continua ainda bastante difícil a situação. Até agora eu não tenho tido familiares contagiados, tenho tido pessoas conhecidas, o próprio sacerdote, o padre que estava em Ovar faleceu de Covid e isso foi um choque grande, mas tenho tido outras colegas minhas missionárias que sim, que têm tido até irmãos falecidos e sobretudo em Espanha, não é, que a situação é tão complicada, sim. Paula, Agora eu acho, diga. Paula falou de Ovar e apeteceu-me imediatamente perguntar-lhe pela sua família, saber da Sim, sua família e sim. já percebi que a sua família está bem de saúde, então aproveito para lhe perguntar se não a julgaram, por falar em saúde, se não a julgaram um pouco louca Uhum. de querer há 30 anos ir para o Japão viver e evangelizar. Sim, sim. É assim, eu não morava em Ovar nessa altura, em Ovar, na verdade, eu nunca vivi em Ovar. Eu nasci em Lisboa. O meu pai era do Porto, a minha mãe de Coimbra, e eles, quando casaram, foram para Lisboa, e foi lá que eu cresci, não é? Agora tenho família em Oliveira das Meias, tenho família em Ovar agora, no Porto, por essa zona bastante, não é? Porque eles são daí, de Coimbra também, não é? Mas quando eu senti a chamada de Deus a ser missionária, pronto, sabe que isto é assim, eu não sei se conhece outros casos, mas não é fácil para ninguém. Claro. Normalmente os
pais não têm a chamada. E eu sei que foi muito duro para eles, até porque foi uma coisa bastante rápida, não é? Então, eu tinha 18 anos na altura e pronto, tinha também os meus sonhos, tinha tido os meus sonhos diferentes, não é? Que não eram esses, e a minha vida em pouco tempo mudou completamente, os meus sonhos mudaram, mudou, e então na altura realmente foi muito difícil para os meus pais aceitarem, sim, 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 sim. Eu não vim logo para o Japão, eu vim para o Japão há 30 anos, mas Sim, sim. antes disso eu fui para a Espanha, onde fiz a minha formação, e depois estive na Irlanda 1 ano, estive na Itália também, estive em Roma 1 ano, e já depois disso é que vim para o Japão. Oh, Paula, consegue traduzir-me por palavras essa chamada de Deus? Um dia levanta-se de manhã e sente que alguém a encaminha para ser missionária? Explique-me. Olha, sim, eu posso explicar, não sei se em 2 palavras, mas Ou não é? algumas. Algumas, não é? Olha, pronto, como eu dizia, eu tinha um sonho eu adorava biologia, eu queria ser, cientista, queria ser investigadora, e era por aí que, pronto, que os meus pais pensavam que eu ia realmente, era aí que eu ia investir a minha vida, não é? Mas por volta dos 17 anos, um namorado é assim, eu tinha-me, bastante tinha-me afastado bastante da igreja, né, a minha família era católica, pronto, fui batizada de criança, etcétera, eu ia à igreja do Campo Grande, quando vivia em Lisboa, do Campo Grande não, desculpa, enganei-me, de Lumiar, que era onde eu morava, não é? E depois, a certa altura, pronto, já não acreditava em Deus, Deus não se pode demonstrar a existência de Deus, todas essas coisas, não é? E eu deixei de ir à missa, pronto. E, entretanto, comecei a namorar com um rapaz que ia à missa, e então comecei a ir com ele, e comecei a ir à tal igreja do Campo Grande, e foi aí que eu tive a minha experiência forte da existência de Deus, que eu negava, não é? Eu negava completamente a existência de Deus, foi uma sensação de que Deus fazia cair como um baralho de cartas, assim que se desmancha completamente as ideias que eu tinha construído. Porquê? Porque foi uma coisa simples, mas foi através das palavras do sacerdote na missa, cujo conteúdo eu não me lembro, mas que me fizeram experimentar que Deus me amava como eu era. Uma coisa muito simples, mas muito importante, não é? Que eu senti-me amada como sou, como era nesse momento. Eu, claro, naquela altura, uma adolescente com muitos complexos e de superioridade e de inferioridade e tudo isso, não é? Mas senti-me tão amada como nunca me tinha sentido. E essa experiência foi fundamental para mim. Eu não pensei em seguida logo em ser missionária, não é? Mas foi a experiência fundamental, porque primeiro foi descobrir que Deus existia, descobrir que Deus existia, que estava vivo apesar de todas as minhas teorias ou das teorias de outros que eu tinha acreditado, em que eu tinha acreditado, e depois a partir daí este padre encaminhou-me para a comunidade Verbundei, à qual estou muito agradecida, porque foi através das missionárias que estavam lá na altura e que ainda estão, algumas, e dos jovens que participavam na altura na paróquia, nas atividades, que eu descobri um Deus vivo. E pronto, só para ser breve, a experiência foi tão forte que eu desejei, ser missionária como aquelas missionárias que, não tinham nada, praticamente viviam numa casa que eu pensava que estava em construção, de tal maneira era pobre, e no entanto tinham uma alegria que eu não tinha, tinham uma vontade de viver e uma esperança que eu não tinha, não é? Que eu, com as minhas teorias, tinha perdido a esperança, enfim,
muitas coisas importantes e necessárias que nesse momento me fizeram descobrir um mundo novo. Então comecei a rezar, comecei a aprender a descobrir e falar com Deus como uma pessoa, e a partir daí, muito rapidamente, comecei a desejar fazer o mesmo que aquelas missionárias, ou seja, poder ajudar a outros jovens a descobrirem que a vida deles tinha sentido, que podiam ser felizes a sério, que podiam amar, que o amor, que as palavras da Bíblia não eram só palavras bonitas, que realmente se podiam viver. Não sei, foi um descobrimento tão grande que a minha vida mudou completamente e eu a É partir daí. notório que mudou completamente. Paula, julgue-me um empedernido cético e convença-me que Deus existe. Olhe para mim, eu não tenho outro argumento. Paula, Meu como é que nós então podemos arranjar forma de tornar Deus tangível? Porque se percebemos que algumas pessoas possam ter essa sensação de estar em contacto com Deus, como é que depois isso se traduz em palavras e como é que isso incute será talvez uma palavra incutir, ou esse verbo será talvez muito forte, porque pressupõe a ideia de estarmos a alienar alguém ou de estarmos a arrastar alguém para algo que nós temos como um cenário, mas que não é tangível. E o homem não fez outra coisa na sua existência que não fosse procurar razões para tudo o que sucede na sua vida. Ora, onde é que eu vou buscar uma razão, um teorema que me prove a existência de Deus? Não se trata de argumentação. É assim, eu vivo num país, e agora falo da minha experiência aqui no Japão, não é? Em que as pessoas não entendem argumentos, não entendem. O que entendem é o que vem, não é? Então, claro que a palavra para explicar é importante, mas antes de palavras é preciso, eu acho que a verdadeira, quer dizer, a evangelização, não é? Começa na nossa forma como tratamos os outros, não é? Na nossa forma como tentamos pobremente tentar viver como Jesus viveu, mas de uma maneira humilde, de uma maneira alegre, de uma maneira tratando as pessoas o melhor possível, não é? Claro que todos somos, somos muito pobres e frágeis e tudo isso, mas isso também ajuda, porque eu lembro-me quando eu conheci Deus através das pessoas naquela paróquia com os jovens, lembro-me da partilha, até hoje me lembro da partilha que um jovem fazia, falando da sua falta de fé. Olha, isso tocou-me imenso, porque Como assim? não sei como é de explicar, mas o facto de ele estar a ser tão sincero e estar a falar de coração aberto, foi que me ajudou a compreender que Deus existia. Veja lá, olha, é assim É mesmo, uma não sei. contradição profunda, não é? É uma contradição, mas às vezes eu acho que nós pensamos que a fé temos que convencer os outros que Deus existe. Não, não é assim. Deus está dentro de cada um, não é? E cada um descobre isso mais além das palavras. Então, olha, a minha experiência aqui, uma das coisas que nós temos feito ultimamente é uma peregrinação a Portugal todos os anos. Eu uso de propósito a palavra peregrinação, não é uma viagem só de intercâmbio, etc., mas uma peregrinação, não é? E os jovens, na sua maioria, não são católicos, são estudantes meus, estudam português ou assim, e Mas depois há tem sempre, religião? Tem religião? em geral, as pessoas não têm religião. Uhum. Em geral, o budismo, ou o sintoísmo, ou as duas religiões, são mais tipo costumes e assim, mas não é uma religião que, Como a sei conhecemos, lá, não é? sim, é mais como cultura, digamos, não é? Mas por isso não se trata de, enfim. E o que é que fazem nessas peregrinações, então? Então, nestas peregrinações, cada ano temos um tema diferente e assim, mas
tentamos que seja uma viagem de conhecimento próprio, uma viagem de descobrir o valor de cada um, uma viagem que, através de conhecerem a cultura portuguesa, ao mesmo tempo possam descobrir algo de si próprios. Então, todos os dias, além de visitarmos um lugar, um monumento, pode ser um sítio realmente de peregrinação, ou pode ser um lugar cultural importante, seja um património mundial, mas sempre ao fim do dia nós temos um momento de reflexão, um momento em que partilhamos por grupos como vivemos o dia, o que descobrimos de nós próprios, e para eles para eles e elas, não é? É um momento muito importante, não sei que palavra utilizar em português, não é? É um momento realmente que eles não têm normalmente esse tempo no Japão, não Locais é? de culto também. Também. Mas vamos a Fátima também, participamos na procissão das velas. E para eles é estranho esse hábito cultural, Olha, religioso ou cultural, não é? O sim, cultural. sim, 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 é estranho no sentido que aqui no Japão há uma questão, e é que a religião é mal vista, em geral. Como é que eu ia dizer? Aqui no Japão, o Japão está muito marcado por muitas seitas, grupos que não têm dado o melhor exemplo, não é? Sobretudo, não sei se se lembra, já não me estou a lembrar que ano é que foi, aquele atentado que houve com o gás sarin no Sim. metro de Tóquio, enfim, a partir daí foi, mas já antes havia muito. A questão religiosa é sempre uma coisa muito pessoal, e não é, e os pais propriamente dizem aos filhos: cuidado, agora vais estudar para Tóquio, por exemplo, nada de se meter em nenhum grupo, porque tem esta imagem de que vão alienar as pessoas, que vão, não é? Porque realmente há muitos casos assim, e infelizmente, claro, não se distingue bem se a religião católica ou a religião, seja o que for, é tudo igual, não é? Então, não existe uma visão positiva da religião. E quando eles vão a Portugal, veem que está, por muito que hoje em dia em Portugal as pessoas haja muito menos crentes e tudo isso, mas está tudo impregnado. Eu acho que eles notam mais do que nós. Eles notam mais do que nós, porque veem em todo o lado, veem a influência do cristianismo, em todo o lado. E na forma como as pessoas cumprimentam, na forma como as pessoas agora não, não podem, mas abraçam e beijam também, na forma de acolher, na forma de tratar, na espontaneidade, tudo isso eles associam logo e descobrem que as pessoas são naturais, podem ser elas próprias, não precisam de ter uma, Não há um uma compêndio de comportamento, é isso? sim, há muito mais liberdade, de expressão, há muito mais espontaneidade, não sei como explicar, Como não é, mas traduzir isso em palavras, como não é? traduzir em palavras, porque Talvez se sintam menos condicionados, é isso? sim, sentem-se menos condicionados e que podem ser eles próprios, está a ver, é que aqui no Japão é uma ilha e é um país que esteve fechado ao mundo durante vários séculos, não é? Verdade? E então criou-se uma cultura muito própria e muito fechada, e as pessoas, para se protegerem, digamos, para evitar os conflitos, porque não tinham para onde fugir, não é? Para evitar os conflitos, criou-se uma cultura muito forte ou seja, Muito há um tipo, individualista. não é bem individualista, pelo contrário, Não sei no sentido comunitário entre eles, mas face aos outros. isso sim, mas é um sentido de grupo, que o grupo tem de atuar da mesma maneira, não é? Portanto, o indivíduo com uma opinião própria não é bem Não é bem visto, aceito, não é? não. Portanto, Então, é a é aí. exploração de um senso comum que está estritamente condicionado àquilo Uhum. que já foi no passado e que, portanto, tem que se manter no presente, é isso? Sim, e isso provoca nas pessoas, ainda nos dias de hoje, uma cultura que não se podem permitir exprimir realmente o que pensam, não é?
por um lado, porque se eu disser realmente o que penso, se calhar vou ofender alguém e vou provocar um grande problema, e o problema como é que eu ia dizer, diferentes opiniões e diálogo entre diferentes opiniões não é muito fácil, digamos, nesta cultura, é mais vemos mais ou menos, olhamos, não dizemos o que pensamos e tentamos chegar ao que a maioria, a um consenso, não é? Mas então, muitos jovens, não é? Sofrem porque se sentem de algum modo obrigados a viver de uma maneira e a escolher um caminho que está estabelecido na sociedade e que a família espera deles, não é? E realmente ter sonhos próprios, ter uma vida própria, é uma coisa quase impensável. O Então, quando caminho é eles. delineado pelos pais ou há essa liberdade, por exemplo, na escolha dos respectivos cursos, na ida para o mercado de trabalho? Há liberdade, mas ao mesmo tempo é uma liberdade muito condicionada, porque está muito dirigida realmente ao mercado de trabalho, não é? E os pais costumam também, eu não digo que não seja por amor, não é? É por amor que esperam que os filhos possam entrar nas melhores empresas, etc, não é? Mas então realmente a pessoa parar a pensar o que realmente quer fazer na vida, poucos têm essa oportunidade. E nestas peregrinações nós tentamos provocar isso mesmo, e elas e eles realmente têm uma experiência, não imagina, é muito, muito boa, e ao mesmo tempo experimentam, eu acho que têm uma experiência de Deus, mesmo sem ter fé, porque sentem que eles é que dizem, não é? Não sou eu que estou a dizer, são eles que dizem que agradecem, compreender, por um lado, que ter uma religião é uma coisa boa e que dá às pessoas, como é que eu ia dizer? Dá Sentido? às pessoas um sentido, até uma segurança, não é? De saber que a minha vida vale a pena, eu tenho um futuro, não é? Até porque vão sempre alguns jovens católicos que dão a sua experiência, nós todos os dias de manhã temos um momento de oração, mas sabe que eles adoram porque não têm normalmente essas oportunidades de pensar na vida e de pensar sobre eles próprios, não é? A Paula Então, arrisca-se a ir presa por insubordinação. Qualquer diga, dia, diga. qualquer dia, ainda se arrisca a ser presa por insubordinação. Tem Não, não, noção, não é? penso que não, penso Porque que está não. a desviar os jovens por maus caminhos. Paula, Não. deixa-me perguntar-lhe, voltando um bocadinho atrás na sua vida, deixa-me perguntar-lhe por esse namorado, o que é que aconteceu? Então, antes de eu pensar ser missionária, eu já tinha acabado com ele, não é? Mas foi graças a ele que, que conheci as missionárias mas ele apoiou bastante a minha vocação, até me veio despedir com os pais e tudo. Foi um É ato de verdade, amor da parte dele? eu acho que sim. Talvez sim, não sei, eu acho que ele depois, não tenho tido muito Não tem contacto tido com ele. contacto, não é? Quer dizer, eu acho que ele trabalha na RTP. Sério, é meu colega. Ai, que Eu acho que sim, coincidência. mas olha, eu não tenho muito contacto, sim. O meu pai, que faleceu, é que tinha bastante contacto, sim. Muito bem. Paula, falou no seu caso, mas eu alargo ao caso de muitas mulheres espalhadas no mundo, Sim, que sim. são um vínculo importantíssimo para a Igreja Católica e muito se tem falado no papel da mulher na Igreja Uhum, com a atribuição de responsabilidades que são exclusivamente masculinas. uhum, uhum. Que opinião tem sobre isso? Neste momento, o que as mulheres já fazem, como fazem não só mulheres religiosas, como muitos leigos, dirigem as celebrações da palavra quando não há sacerdote. Eu também tenho feito isso aqui no Japão, porque eu ajudo também uma comunidade brasileira, sabe que há muitos brasileiros Sei, sei. aqui no Japão, não é? Então, ainda a última missa que tivemos, o padre não pôde vir porque não ficou com Covid, mas esteve em contacto com alguém, e então na altura
eu fiz a celebração da palavra e era um domingo, não é? Não era um dia de semana, mas, ou seja, neste momento é o que nós podemos fazer, não é? Mesmo assim, penso que, embora não possamos ser ordenadas como sacerdotes neste momento, penso que mesmo assim ainda há muito mais que a mulher pode fazer na igreja que não está a fazer. Penso que pode ainda muito mais. E acho que o Papa Francisco está a lutar por isso, não é? Ainda bem que Porque o introduzimos na conversa, porque ele é dos limítrofes, como ele gosta de dizer, não é? É dos arrabaldos. Ele é também de um país que muito longe estaríamos de supor que algum Papa um dia viesse a ser de uma origem tão longínqua. Era o Papa que a Igreja precisava para chegar ao século XXI? sem dúvida, não tenho dúvida alguma. Ou seja, sabe uma Eu coisa acho engraçada? que está a contrariar um bocadinho os conservadores, mas está a contrariar só um pedacinho. Olha, eu não tenho medo nenhum de contrariar os conservadores, não digo que eu seja aqui uma grande progressista, mas não, eu acho que sou normal. Muito bem. Mas, eu estive na Argentina um ano antes dele ser papa, e tive contacto com a igreja da Argentina e, na verdade, adorei ver como estas igrejas da América Latina, são tão próximas do povo, não é aquela sensação de que o bispo ou o cardeal é uma pessoa importante, não, são pessoas que são pastores com cheiro a ovelha, como o Papa Francisco diz. Então, sinceramente, eu estive lá no ano 2003, se não me engano. Eh, então, para mim, a alegria maior quando o Papa Francisco foi escolhido, eu na altura ele era o cardeal de Buenos Aires, nunca estive com ele, mas estive em missas celebradas por ele. Um, e não é propriamente ele que eu conhecia muitos outros padres e bispos realmente adorei ver aquela igreja tão evangélica, tão próxima do povo e também onde muitas mulheres faziam as celebrações da palavra e pregavam a homilia com a maior naturalidade, pessoas sem pouquíssima formação. Eu às vezes penso, aqui no Japão têm tanta formação e não se pode fazer nada, não é? Quer dizer, não se pode. Não há Abertura, esse não é? sim, então realmente eu achei fantástico quando me escolheram o Papa Francisco, porque achei que o que era preciso era neste caso, um argentino que pudesse, hum, Agitar eh, consciências. agitar consciências e viver de uma maneira muito mais evangélica, que é o que todas as pessoas procuram, é ver o evangelho, ver Jesus vivo, não é? Eu acho que isso ninguém rejeita E e que era importante existir um líder da Igreja que passasse das palavras aos atos e que vivesse exatamente. mais próximo do exemplo franciscano do que Uhum. a Igreja tem vivido nos últimos séculos. Franciscano e cristão de Jesus, não é? Que vê-se como Jesus e que procurasse o mais possível, por exemplo, pôr o ênfase na misericórdia, por exemplo, não é? E não tanto em temas que não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo, não é? Que já sabemos que não se pode, mas não é isso o mais importante é que somos amados por Deus, é que Deus nos perdoa, é que sempre podemos recomeçar. Eu acho que os pontos que ele toca também nas suas pregações, que para além disso são muito simples e fáceis de compreender, não é? Embora quando se traduzem em japonês já não é assim tão fácil, mas eu depois faço as minhas traduções. Mas o que é certo é que são palavras que entendemos, não é? Não são palavras difíceis, não são palavras de professores, são palavras de párocos da aldeia, como se costuma dizer, não é? Então, realmente eu acho que sim, é certo que há pessoas que não estão de acordo, mas eu penso que é o que mais se necessitava e que há muitas pessoas que, graças ao Papa Francisco, voltaram à igreja e voltaram a acreditar e voltaram a procurar.
não Sim, é? e outras também se afastaram, também sabemos disso. Não se afastaram da Igreja, mas afastaram-se desta corrente de É pensamento do verdade, Papa Francisco, não é? é Tornando-se verdade. ainda mais Hum, intolerantes à mudança, não é? hum, Com vontade, inclusive, de ter os rituais de novo em latim, sabemos-lo também. é verdade. Deixe-me perguntar-lhe, que opinião tem sobre o laicismo na Europa? Porque se há continente onde há cada vez menos participação na Igreja, é exatamente onde está a sede da Igreja. E esta contradição é incrível. Que interpretação é que faz para este afastamento espiritual dos europeus? Hum. Não é uma pergunta nada fácil, não é? Porque Eu sei, por isso é que lhe estou a fazer. não é pois, não é uma só causa, não é? Há muitas causas, pensando em mim própria, porque é que eu deixei de acreditar, não é? Eu deixei de acreditar porque me faltava uma experiência de Deus vivo, não é? Eu sabia coisas de Deus, mas não tinha tido um encontro pessoal com Cristo que realmente me transformasse e me fizesse melhor e mais feliz, não é? Acho que isso ninguém rejeita, todos procuram ser felizes e eu acho que há uma compreensão muito pobre na Europa do cristianismo, há uma ignorância enorme, sinceramente, do cristianismo, talvez pela maneira como nós o transmitimos, não é? Demasiadas normas e leis e não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo, mas na verdade o mais importante é se Jesus estivesse agora entre nós, o que é que ele faria, não é? E Jesus, sim, houve tempos que teve multidões, mas também houve tempos que não teve multidões, não é? Por isso eu acho que não nos devemos assustar, o que devemos é viver o cristianismo, viver o que Jesus, a alegria de Jesus e tudo isso é o que atrai, não é? Por isso, hum, pronto, se a igreja tem menos pessoas, é triste porque é uma pena porque temos um tesouro muito grande mas às vezes não sabemos transmitir esse tesouro, não é? Ficamos Há quem encontre uma razão que se prende com a falta de cultura ou a falta de instrução para reconhecer que nos países onde as possibilidades educacionais são menores, o apego à espiritualidade e o apego a uma religião, no caso a Igreja Católica, é maior exatamente porque as pessoas não têm tantos conhecimentos culturais e então, como tal, não questionam. Não questionando, deixam-se inebriar pela fé, julgando então que a fé não é mais do que um paliativo para conseguir superar as suas dificuldades. Mas que isso só sucede porque as pessoas não têm formação académica, não têm possibilidades de se instruírem. Porque caso o fizessem como fizeram os europeus, a Igreja teria menos seguidores. sim, há pessoas que pensam assim realmente, mas eu vivi na América Latina também e tenho estado também nas Filipinas e nesses países mais pobres onde se sente a fé mais viva, não é? Sim. E, E também reconhecemos que são países que culturalmente também estão mais necessitados, porque a pobreza não é apenas material, é uma pobreza também espiritual e de conhecimento, porque as pessoas não têm o mesmo acesso, não é? sim, 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 sim. Mas eu não diria que seja por falta de conhecimento, inclusivamente, hum, como é que eu ia dizer? Não diria que seja por falta de conhecimento, penso que o conhecimento não está, hum, não é incompatível com a fé, não é. Realmente eu pensava assim, francamente eu pensava assim, por isso é que eu deixei de ir à igreja, mas depois é que eu percebi que não era uma coisa incompatível com a outra, não é? Porque a fé é uma experiência que vai mais além do conhecimento intelectual e que nos preenche um vazio interior que todos temos. Todos temos, então,
não se contradiz com o aspecto intelectual. O que acontece nos países mais pobres e com menos formação é que as pessoas. Sim, é certo, não é? Que a pobreza, não só material, mas a situação de pobreza que pode ser, por exemplo, neste momento também da pandemia, que, não é? Que nos encontramos com outros tipos de pobreza, como pode ser a solidão, como pode ser, não é? O medo, a insegurança, não é? Nos faz procurar, não é? Porque nos encontramos que aquilo que era seguro deixa de ser seguro, que até agora com as nossas forças conseguíamos alcançar e que estava tudo garantido, deixa de estar garantido e procuramos Deus com mais força. Por isso é que Jesus diz no Evangelho: felizes são os pobres. Não é porque eles são pobres que são felizes, é porque quem é Conseguem ser pobre, felizes sendo pobres, não é? sim, procura com mais força porque compreende que não tem capacidade para se tornar feliz a ele próprio, não é? Então, hum, sim, eu sei que há muita gente que tem essa opinião, mas não estou de acordo porque na minha vida tive a experiência contrária e acho que também há muitas pessoas nos países desenvolvidos que neste momento, por exemplo, com a pandemia, compreendem que afinal com o conhecimento humano não se consegue encontrar solução a tudo, não é? E para mim isso não é um escape, não é fugir, digamos, à realidade. É que esta realidade que nós vivemos neste momento, como assumir, como aceitar esta realidade e continuar a viver com esperança e alegria. E há É muita gente que diz que estava aqui uma boa prova para que Deus aparecesse e afinal Deus deixou-nos aqui entregues ao vírus. Sabe essa disso, não é? boa. Porque é que Ah, Deus me afastou, aquele que morreu? Porque é que Deus me tirou o meu filho? Porque é que Deus me tirou o meu pai? Porque é que Deus me tirou a minha mulher? E por aí fora, não é? sim, sim, eu compreendo que nesses momentos é possível que as pessoas pensem assim, não posso julgar de maneira nenhuma, não é? Onde está Mas Deus, então, não é? não é? Penso que o próprio Jesus gritou na cruz: "Porque é que me abandonaste?", não é? Portanto, é um sentimento natural e um sentimento que qualquer pessoa pode passar, não é? Mas ao mesmo tempo foi a maneira como Jesus responde a essa situação é passando pelo mesmo e morrendo na cruz e sentindo-se só, ao mesmo tempo, acreditar que está nas mãos de Deus e que Deus tem os seus caminhos, né? Que nós não compreendemos, e abandonar-se em Deus, né? Abandonar-se no seu amor porque se sabe amado, não é? Quando nós pensamos que Deus é um Deus que castiga, é um Deus que nos vai, há esta expressão que em Portugal se diz Diga. tanto, o que é que terei feito eu a Deus? Não sei, a É. minha mãe disse muitas vezes, eu fico logo zangada. Hum, não é bem assim, que mal eu fiz eu a Deus, não sei o quê. Eu disse: "Oh mãe, que disparate, isso não é, nós não, Deus não, quer dizer, as coisas que nos sucedem na vida não é uma vingança de Deus. Deus não é assim, não é? Nós é que somos vingativos, não é? Portanto, é um mistério, o mistério do sofrimento, o mistério da morte não deixa de ser mistério, não é? Mas a resposta está em Jesus na cruz, né? Que assumiu essa cruz connosco, não há outra resposta. Nunca Mas admitiu, essa. nunca hum, admitiu que fosse a presença de Deus e a própria Bíblia, a presença de Cristo e a própria Bíblia apenas uma história? Ora, depois de ter a experiência de Deus vivo, não. Antes eu não sabia nada, francamente, só era, sim, lia a Bíblia como se fosse uma história, eu acho, né? Até ao princípio nem lia a Bíblia, depois comecei a ter curiosidade, comecei a ler a Bíblia, mas pronto, achava assim histórias engraçadas, não sei, mas não chegava a compreender, não é? Que é uma palavra viva que cada dia nos pode dizer algo à nossa vida, não é? E a partir daí nunca mais pensei nisso, assim não. E precisamente porque depois também estudei a Bíblia, não é? Estudei Claro. teologia
e fiquei a compreender que a palavra da Bíblia não se tem de tomar à letra, não é? O contexto em que está escrito, tudo isso. Acho que também há muita gente na Europa, às vezes, que, pelo menos comentários que eu ouço, precisamente porque desconhecem isso, acham que o que está escrito na Bíblia são É disparates. literal, não é? Hum, hum. Paula, deixa-me perguntar-lhe, até porque a nossa conversa já vai quase com 1 hora e ainda bem, porque é bom sinal, estamos entretidos. Deixa-me só perguntar-lhe o seguinte: Sim, ficou sim. algo por fazer durante a sua existência até ao dia de hoje, até ao dia desta conversa? Houve algo no passado que, eu devia ter feito e não fiz? Hum, agora assim de repente, algo que devia ter feito e não fiz. Deve haver de certeza. Hum, Deixa-me ir ao mais trivial. Por sim, exemplo, sim. ser mãe. Esse aspecto, não Por é? exemplo, sim. Ah, não, não, eu nunca pensei assim. Claro que houve uma altura, sobretudo quando era mais nova, tinha vontade de realizar esse aspecto, como é natural, não é? De ser mãe, mas depois não, porque eu compreendi e experimento, não é? Que posso entregar a vida, ser mãe é dar a nossa própria vida ao filho, não é? Que criamos no nosso seio, e a minha experiência é que tenho muitos filhos de outra maneira, não é? Sim. Eh, e como qualquer mãe tem que ser muito desprendida desses filhos, não é? Porque cada um segue o seu caminho, mas o que é certo é que eu, através da minha experiência de Deus e como missionária, sinto que há pessoas que, há muitas pessoas que por simples palavras, por simples silêncios, por caminhar com eles e juntos experimentaram, que receberam vida de mim e das minhas irmãs, não é? Da nossa convivência também, do nosso convívio, e que isso é um seio de amor onde as pessoas nascem, é uma vida nova. Eu, por exemplo, quando descobri que Deus estava vivo, foi descobrir que eu própria tinha nascido outra vez, não é? Porque até então, sei lá, vivia típica adolescente, cheia de complexos e tal, e a partir do momento em que eu me senti amada por Deus e que Deus estava vivo, foi um renascimento, não é? A vida é E mais fácil se descobrirmos Deus? claro que sim, muitíssimo mais fácil. Não deixa de ser difícil, nem pensar, não é? É difícil, mas para todos a vida é difícil, não é? Como é que se Acho afastou, por exemplo, dos bens materiais, daquele alcance por comprar-se um carro, ou de ter uma casa, de gostar de usar uma peça de roupa, de ter uma joia, aquilo que é comum, que é normal. sim, sim, sim. Onde Hum, ficaram essas ambições comuns, olha, normais, terrenas? deixaram de me fazer falta, não é? Deixaram de me fazer falta, porque o meu coração estava cheio de alegria e de amor, e não, pronto, isto parece parecem palavras bonitas, mas é que é verdade, não é? Eu deixei de ter essa necessidade, O não que é é? que lhe Por dá isso. conforto, Paula? O Uhum. que é que lhe dá E o conforto? que é que me dá conforto? O que me dá conforto é, apesar das minhas debilidades e dos meus erros cometidos, eu sei que diante de Deus eu sou a sua filha querida. Sei que Jesus me escolheu para Ele e que me deu uma missão. Essa missão, se eu vou ser capaz de a levar a cabo, pois não sei, não sei. Eu acho que eu nunca vou ver realmente, mas para ele sim, para ele eu sou muito importante, e eu poder, enquanto possa, enquanto tenha saúde para poder tentar, ajudar os jovens, neste caso nós dedicamos principalmente aos jovens, não é? E sobretudo os jovens japoneses que precisamente não têm esse estofo de se sentirem muitas vezes amados como são, a minha maior alegria é poder viver para isso, não é? Para que eles se possam descobrir amados,
possam descobrir que a sua vida tem um sentido e que podem, e que é muito importante para os outros, para fazer bem pelo mundo, não é? Que a nossa vida é sagrada. Vai ficar no Japão durante quanto tempo mais? Se Deus quiser, até morrer, não é? Em Portugal, é só apenas para visitar? Portugal é a minha terra, Portugal é a terra dos meus pais, a terra da minha irmã, neste caso, é da minha família, ah, é a terra onde E é outra nasci. Maria, não é? A mãe é que A é minha outra irmã é Maria. outra Maria, sim, eu sou Maria Paula, ela é Maria Alexandra. Para os amigos, Michan. Mas, enfim, eu realmente já estou há muitos mais anos no Japão do que vivi em Portugal. No entanto, continuo a sentir-me portuguesa. E A continuo. inevitável pergunta: do que é que tem mais saudades? Do que é que tenho mais saudades? É difícil, não é? Eh, tenho saudades de. Tenho saudades. Do Tenho saudades. improviso português? Ah, tenho saudades dos abraços e dos beijinhos. Sim, porque não é só por causa da pandemia, os japoneses também não têm muito esse hábito, não é? Não, 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 não tem, não tem. Tenho saudades, mas sabe que hoje em dia há muitas coisas, muitas saudades que podemos matar estando no Japão, não é? Através da televisão, do YouTube. Ainda bem que ele existe, não é? Então, sim, eu acho que as saudades se sentem mais à medida que os anos passam, não é? Mas ao mesmo tempo, graças a todos esses meios que há agora, também podemos matar essas saudades. Depois eu também, sabe que eu trabalho dando aulas de língua portuguesa e também de cultura portuguesa. Então, isso obriga-me e ao mesmo tempo é uma alegria poder estar sempre tentar estar atualizada, tentar estar preparada para falar da atualidade portuguesa, para falar da cultura portuguesa, não é? Porque, claro, já há tantos anos que não vivo em Portugal que, claro, se fosse só pela minha experiência, estaria bastante desatualizada, não é? Então, graças a todos esses meios que temos agora, porque quando eu comecei a dar aulas não havia, não é? Pois não. E fazíamos o que podíamos, agora é diferente, agora realmente podemos estar muito atualizados e é uma alegria. Depois sabe que eu falo muito em português até com os meus alunos, não é? Eu tenho alunos muito avançados que falam bem português e eu dou aulas não só numa universidade como também no Ministério de Negócios Estrangeiros e eles depois vão para Portugal, vão para Moçambique, vão para o Brasil, vão para Angola, portanto têm que ter um nível bastante alto e com eles falo também de outros temas, de política, de economia, enfim, eu não sou especialista em nada disso, mas enfim, ao meu nível, não é? Vou partilhando com eles o que posso e isso também me ajuda a matar as saudades. Acredito que sim. Paula, sente-se uma cidadã do mundo ou uma cidadã de Deus? Uma cidadã do mundo, então, E de do Deus? reino, do reino de Deus talvez, não é? Mas do mundo. E, no entanto, quer dizer, do mundo também, mas eu acho que sou assim bastante mais concreta, não é? Do Sim. mundo, sim, mas também dos países não só onde tenho vivido, não é? Sobretudo no Japão, Portugal, Espanha, Itália, Irlanda, mas também nos países que visitei, sobretudo com estas atividades da Igreja, não é? Como sabe, a Jornada Mundial da Juventude, eu tenho visitado com os jovens aqui do Japão, tenho colaborado sempre com a Diocese de Tóquio, estou na Pastoral Juvenil e tenho ido a vários países e tenho feito muitas experiências maravilhosas, não é? De contacto com outros povos e esses povos ficam sempre no meu coração mais do que os outros, tenho que ser sincera, não é? Claro, eu adorava ir a outros países, mas sei lá, a Polónia, o Brasil, a França, onde também não vivi, mas fiz intercâmbio, muitos países, e também porque na nossa comunidade é uma comunidade muito internacional e temos pessoas de muitos países
que eu talvez nunca visitei, mas por exemplo, há uma venezuelana que viveu aqui no Japão muitos anos e eu nunca fui à Venezuela, embora haja muitos portugueses lá, não é? E sempre as notícias da Venezuela em Portugal sempre se ouvem, mas eu através dela, pronto, sempre estou preocupada com a Venezuela, não é? Portanto, tudo isso, sim, cidadã do mundo e dos irmãos, dos países onde vivem esses irmãos que estão mais no meu coração, por exemplo, a Indonésia, Timor, país onde já estive, embora seja pouco tempo, ficam aquelas memórias gravadas, não é? E qualquer coisa que acontece, esqueci-me de falar da Coreia do Sul, onde nós vamos todos os anos fazer um intercâmbio também, Filipinas, enfim, são países que estão no meu coração. Paula, o que é que gostava de ver em Portugal que seja um hábito no Japão? Deixe-me cá ver. Os transportes públicos são mais organizados ou são mais sardinhas em lata? Também são sardinhas em lata organizadas, não sei qual é a diferença, mas agora como eu ando, praticamente nunca ando, por causa de trabalhar em casa, não é? Mas antes sim, sempre sardinhas em lata, não sei. Sim, as pessoas esperam em fila, não entram a correr, mas em Portugal também esperam em fila, não é? Tenho a impressão que sim. Eu surpreendi-me mais quando estive na Itália que não faziam fila nenhuma. Mas cada um corria. Era, não é? Né? Mas enfim, sei lá, os japoneses têm um dom muito grande que é como precisamente adivinhar o que as pessoas estão pode ser mal utilizado no sentido que pode ser só estar preocupado em agradar os outros e nunca sermos nós próprios, não é? Mas eles têm um dom cultural muito forte que é o respeito, mas o respeito não só respeito no sentido de não ofender os outros, mas também de descobrir o que é que o outro precisa antes dele dizer nada, não é? E esse dom é um dom que nós, como estrangeiros, tentamos aprender, mas não é assim tão fácil, não é? Estamos habituados à espontaneidade, mas acho que a vida no Japão também me ensinou um pouco isso, não é? Eles estão muito atentos aos outros, muito atentos, não é? E isso bem utilizado, bem utilizado, eu não sei como dizer, não é? É muito bom, não é? Nós podermos descobrir o que os outros precisam e estar ao serviço, não é? Se for um ato feito do coração, não é? É muito, muito bonito e muito bom uns para os outros, não é? Ser uns para os outros, não é? Eu acho que os portugueses também, também são pessoas que estão sempre São a muito tentar, hospitaleiras também, não é? exatamente, não é? Mas este aspecto, quer dizer, nós temos muitos pontos parecidos, sabe? Portugal e o Japão, é verdade que a nossa espontaneidade, os nossos abraços, os nossos beijinhos, não, mas dentro da Europa acho que é o país onde os japoneses se sentem mais em casa, eles é que dizem isso, não é? Porque há, é um temperamento não tão expansivo como, por exemplo, os espanhóis ou os italianos, quer dizer, não estou a comparar com o norte da Europa, não é? Mas eles sentem-se muito em casa. Depois, a outro nível é a alimentação, o arroz, o peixe, que nós comemos muito peixe, não é? Agora, até o sushi em Portugal se come, não é? Quando eu vim para o Japão, diziam que estava maluca, como é que eu comia peixe cru, e agora há ali toda a gente a comer peixe cru. Então o que é que vocês diziam antes? Eu fico. E a Paula gosta? Ou teve Eu também que adoro. se adaptar? Eu adoro sushi, ou sashimi, que é o peixe cru, adoro, adoro. Eu tive que me adaptar aos sabores, mas não, o sushi em si não, é o sabor do peixe fresco, não é? Tive que me adaptar aos sabores, os temperos, não é? Ao princípio sim, achava um pouco estranho, mas agora gosto de tudo, sim, não tenho E passou a problema. ter cuidado com o saquê, não é? Sabe que eu não bebo quase nada, nem tenho sempre aqui algum vinho português, que até se encontra aqui nas lojas, porque Sim. quando vem alguém a casa, sabe, é muito importante isto de receber, fazer. Eu faço muitas festas
É a minha melhor maneira de evangelizar. Festas e aqui, olha, Então, mas como é que nessa são essas festas? ainda agora no Natal não se podia juntar muita gente, por isso fiz várias pequenas, de 5, 6 pessoas, não é? Porque normalmente aqui nós juntamos 30 e tal. Sim. Pronto, se for no Natal, fazemos sempre um momento de oração com uma espécie de, aqui chamam candle service, não é? Com as velas, etc., lendo umas leituras da Bíblia, fazendo um momento de oração, mesmo que não sejam católicos, não há problema, as pessoas estão abertas a isso e gostam de ter um momento de silêncio, também de pensar como foi o ano e partilhar talvez os momentos mais felizes, as maiores dificuldades, enfim, por exemplo, não é? E depois, eu normalmente faço comida portuguesa, que eles adoram, não é? Faço um arroz de polvo, faço um prato de bacalhau se consigo o bacalhau. Desta vez, por acaso, consegui um até japonês, que, enfim, é um bocadinho diferente, mas fiz aí um bacalhau desfiado e depois tenho feito. Eu em casa não cozinhava, não fazia nada, mas o que é certo é que o sabor ficou, não é? E aquelas dicas que a gente se lembra que a mãe dizia, ou a Uhum. avó, ou então eu ligo à minha mãe e pergunto. Então, sei lá, faço este ano fiz pela primeira vez umas broinhas de Natal que a minha avó fazia, que era uma delícia. Eu falei nisso e disseram-me: "Ai, tens que fazer, tens que fazer". Então fui procurar a receita e lá fiz as broinhas e sei lá, enfim, através disso, não é, acho que passa o amor de Deus e passa e depois, olhe, pomos música, dançamos, fazemos aqui, Ficam eu entretidos, é entretidos, entre sim, 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 sim. ficam entretidos. Voltar a Portugal não está nos seus planos, eu já percebi. Ficar aí no Japão ou ir para outro país? Não, outro país penso que não. Sabe que nós é verdade que muitas pessoas passam de um país para outro, mas no Japão, que é uma língua tão difícil, é uma cultura tão diferente, em geral, se não houver uma razão qualquer que a pessoa tiver que mudar de país por outro motivo, não é? Ou ir para cuidar da família, etc., nós ficamos para sempre no Japão. Mas claro, depende da opção de cada um. Eu, pessoalmente, peço ficar no Japão e não quer dizer que não tenha de ir passar temporadas. Quando o meu pai esteve doente, também estive em Portugal 2 meses ou assim, foi quanto mais tempo estive. Graças a Deus agora está toda a gente Com saúde. saudável, sim. Então, em princípio, eu ficaria. Não quer dizer que não possa passar um ano noutro país, uma coisa assim, não é? Muita gente faz o seu ano sabático, tira o Sim. ano sabático, não é? Paula, como é que se apresenta aí no Japão? Num contacto com uma pessoa, como é que faz a Sim, sua introdução? sim. Bom, eu apresento-me com o meu nome É e Paula dou. San? Ah! Ah, não. Aqui todos dizemos, temos que dizer o grupo, apresentar o grupo ao qual pertencemos, sabe? Então, o meu grupo é a comunidade à qual pertenço, que é Servidores do Evangelho, só que aqui nós não temos a tradução japonesa, usamos a tradução latina, Servi Evangelii. Então, eu digo Servi Evangelii no Paula des. Está-se a lembrar deste no que Sim. significava de? Então, eu sou a Paula dos servidores do Evangelho.